Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com você, meu irmão, minha irmã. Vamos hoje novamente continuar aqui o nosso estudo sobre o Antigo Testamento. E hoje vamos estudar dois livros. Um é complemento do outro, Jeremias e Lamentações de Jeremias, né? E como alvos, né, temos entender o ministério multidimensional de Jeremias, compadecer-se do estado pecaminoso em que se encontra o nosso país, orar e evangelizar de maneira contextualizada. Já ouviu um sermão em que o pregador se identificou com você? Jeremias é um desses pregadores. Não se contentava em apenas anunciar a sua mensagem, deixou que a própria vida ilustrasse a mensagem pregada, orava e chorava pelo povo de Judá, especificamente porque sabia quais seriam as consequências da desobediência ao Senhor. Né? Havia uma quebra de aliança categórica. Né? O culto era aparente, a aliança estava sendo violada, as consequências disso também já seriam claras. Por mais que Jeremias orasse, mas ele também entendia que a disciplina viria para o povo de Deus. E isso fez com que isso é o que fazia ele chorar, né? Porque o povo não entendia qual era o trabalhar de Deus, o que Deus estava esperando deles naquela época. Não entendia, não queria entender, né? Essa tem uma diferença em não conseguir entender e não querer entender, né? O livro de Jeremias ele foi escrito o personagem, né, o Jeremias, né, o profeta Jeremias, viveu entre 627 a 585 a.C. Lamentações é um pouquinho já no finalzinho, né, de 586 a 585, né, então é o finalzinho da vida de Jeremias. O autor é Jeremias, em alguns trechos quem faz a redação do texto é um auxiliar que ele tem, que é Baruque. O local em Jerusalém, ele está pregando ali nas imediações do templo, nas imediações do governo ali de Israel. O alvo, chamar o povo e os reis de Judá ao arrependimento. As palavras-chave são oposição e lamento, né? Cada um para um dos livros, né? A oposição que o povo fazia em relação ao livro do profeta Jeremias, e o livro de Lamentações, a palavra principal ali é lamento. Os versículos chaves, Jeremias 1:18 e Lamentações 3:30. E eu acrescentei também o 31 para que ficasse mais fácil o nosso entendimento, né, do texto. Né? Jeremias diz o seguinte, Jeremias 1:18. E hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. E o texto de Lamentações, né, que eu disse a vocês aqui que acrescentei o versículo 31, ofereça o rosto a quem te ferir e engula a desonra, porque o Senhor não desprezará para sempre. São textos assim que marcam cada um desses versículos. Um na pessoa do Jeremias, né, que ele coloca Jeremias nessa condição de ser uma pessoa forte, embora ele sofresse bastante. E o outro falando sobre a questão do que o povo deveria entender. Né? Ele deveria aceitar a desonra, deveria aceitar o ferimento, entendendo que isso fazia parte do processo de restauração promovido por Deus. O livro de Jeremias ele está estruturado em algumas etapas. O primeiro é o chamado de Jeremias. Vem uma mensagem contra Judá, né, do versículo 2 ao 25, capítulo 2 ao 25. Capítulo 26 ao 45 tem uma autobiografia do profeta. 46 a 51, uma mensagem contra as nações estrangeiras. E o capítulo 52, um apêndice histórico, né, Jerusalém derrotada. Isso já é um acréscimo que foi feito já nos dias finais aí de Jeremias, ou passado um pouquinho a sua morte, pelo seu auxiliar. Né? E, resumindo Jeremias em uma sentença, seria a seguinte: o profeta exortou o povo a render-se à disciplina de Deus, fazer a vontade do Senhor e desfrutar do consolo prometido depois da disciplina. Já o livro de Lamentações, por ser até menor, mas ainda temos também
uma divisão ainda em 4 etapas, né? Cada uma para um capítulo, né? A situação da cidade de Jerusalém é uma visão de fora, a sentença de Deus por causa do pecado, uma visão de dentro, o sofrimento do profeta e a misericórdia de Deus, uma visão de cima, e no finalzinho uma visão geral, né? A sujeição forçada do povo, né? Esse é um resumo, né? O que a gente mais lê do capítulo de Jeremias é o capítulo 3, né? Que fala das misericórdias do Senhor, quero trazer à memória o que pode me dar esperança, né? Tem algumas coisas que a gente repete com mais frequência na igreja com base no capítulo 3. Ah, perdão, ainda tem um capítulo 5 aqui, uma visão futura, né? A súplica pelo povo, né? Então finaliza, né, com essa oração, né? O livro de Lamentações, ou melhor, o livro de Lamentações, ele é estruturado em forma de poema. E esse poema ele está organizado na estrutura de acróstico, considerando, né, o alfabeto hebraico. Então, para cada divisão há uma sequência de letras do alfabeto hebraico que dão início ao conjunto de versos, né? Bem, Lamentações em uma sentença ficaria da seguinte maneira: o profeta apresenta por meio de poemas de lamento a situação de Jerusalém depois do juízo divino. São as considerações, né, que o profeta faz em relação à, à situação que Israel estava vivendo lá no cativeiro babilônico já, né? Que Jeremias é um profeta de transição. Ele pega o pré-cativeiro e cativeiro, né? Ele não pega pós, mas ele pega pré e o cativeiro propriamente dito, né? Um pouquinho da vida de Jeremias, né? Ele foi um dos profetas que deu mais informações sobre si. O seu pai Uquias, o famoso sacerdote que conduziu o povo à leitura da lei e à obediência do Senhor. Jeremias ele fazia parte de uma família sacerdotal, né? Ele fazia a gente percebe, né, que ele era de Anatote. O nome de Jeremias significa o Senhor estabelece. A sua família, né, era uma família sacerdotal. O seu chamado ainda foi muito moço. E o ministério dele durou 40 anos, né? Um pouquinho mais de 40 anos. Né? Então ele conseguiu contemplar muita coisa no reino de Israel e passou muita coisa também por conta disso. Né? E parte desse seu ministério, a primeira parte, né, em relação à pregação, as suas mensagens eram diretas, ilustradas por metáforas vivas do cotidiano do povo. Por exemplo, o vaso orelho são metáforas que são de mais fácil entendimento. Né? Ele ilustrava bem as suas mensagens e com isso as pessoas compreendiam a mensagem. Não quer dizer que seguiam, né? Mas quer dizer que compreendiam a sua mensagem. Ele dramatizava muito isso. Né? Ele representou situações pelas quais o povo passaria. O celibato, né, pelo qual ele passou também representaria isso, né, que era melhor que ele não tivesse relacionamentos, não tivesse família, porque o que viria para o povo seria uma coisa muito pesada. Parece um pouco com a história de Oséias, né, em relação ao matrimônio de Oséias, né, que foi muito conturbado em relação à mensagem de Oséias e à relação do povo para com o Senhor. O ministério de Jeremias também teve como base a oração. Ele orou pelo povo até o ponto de ouvir do Senhor que não deveria mais fazê-lo. Veja que coisa interessante, né? A gente vai ver, né, que a semelhança de Moisés, ele orou muito pelo povo. Só que aqui nesse momento, aqui em Jeremias, em alguns momentos, o Senhor disse, não ore mais por ele. Não ore mais por esse povo. A sentença já está definida para ele. Como eu disse a vocês, né, a escrita, né, de Jeremias, né, ele escreveu mensagens, uma carta e um livro de lamentações. É isso que é o que tem, né, no seu texto. Né, ele teve a ajuda, né, do seu escriba ali, vamos dizer assim, um escriba pessoal, um amigo pessoal que era escriba, né, acho que fica melhor a frase dessa maneira, né, um amigo pessoal que era escriba, que acabou ali redigindo também os seus textos, né, transcrevendo o que ele falava oralmente para as páginas dos papiros, dos pergaminhos da época. E ele aconselhou tanto o seu amigo Baruque, né, que foi esse seu redator, como também o rei Zedequias. Comparando, né, o livro de Jeremias com os outros escritos, é um livro que, em número de palavras, é o maior livro profético, não de capítulos, mas de palavras. Né? Então a extensão dele é bem maior. Jeremias tem leitura fácil e com aplicações devocionais claras, já que o material ilustrativo apresentado identifica aspectos da vida real. Jesus cita mais Jeremias do que qualquer outro profeta
a lei do Antigo Testamento. Então a gente vai perceber que o livro de Jeremias é um livro belíssimo, né? A gente se compadece da história de Jeremias, da biografia de Jeremias, entende os seus ensinamentos, entende o que é preciso ser feito. É uma mensagem clara. Ele não é tão rebuscado como o livro do Isaías, mas ele traz uma mensagem clara, de fácil aplicação para os dias de Israel e também para os nossos dias hoje, né? E ao ser chamado por Deus, Jeremias ele apresenta como desculpa, né, a pouca idade, né? E Deus responde que o fundamento do ministério a ser desenvolvido seria a soberania do Senhor e a capacidade que só Ele pode dar. É semelhante a Moisés, né? Eu vou colocar, gente. Eu estou só adiantando aqui algumas características, né? Mas a gente vai perceber, né? Moisés diz, não, eu sou gago. Eu falei assim, eu não quero sua palavra, não. Eu quero que a minha palavra prevaleça. Moisés, eu sou novinho, Jeremias, né? Eu sou novinho demais. Aí eu falei assim, eu não quero falar da sua idade, não. Eu quero falar da minha soberania. Por quem eu quiser falar, eu vou falar, né? Então, aqui a gente vai perceber que a soberania de Deus aqui estava em destaque aqui. Ela queria capacitar o Jeremias, né? Jeremias foi um profeta corajoso, não se intimidou nem deixou de entregar a mensagem do Senhor. Ainda que ela não agradasse ao povo, sofreu por ser fiel e não foi pouco. Aqui, meus queridos, a gente tem no dia a dia eclesiástico, né, no dia a dia da vivência da igreja, a gente chama muito o profeta Jeremias, o profeta chorão. Mas não era para menos, né? Ele sofreu bastante, né? Cada vez que pregava, criava inimizade, as pessoas se afastavam. Tem uma série de vídeos evangélicos sobre os profetas, né, sobre os personagens bíblicos. E um desses filmes, né, dessa série de filmes, né, uma dessas séries, ela passa a vida de Jeremias e coloca que até os seus parentes, né, dramatizando, né, acabam se afastando dele, né. Então ele tem uma vida muito difícil. Cada vez que vai pregar a palavra, né, ele até diz isso: eu prego tua palavra e só me vem desconforto, só me vem sofrimento. Eu quero parar de pregar a tua palavra, mas tem algo que queima dentro de mim que eu não consigo fazer, né? Isso é a gente, em vez de chamar Jeremias de chorão, a gente pode dizer assim, o profeta mais honesto. Honesto com seus sentimentos, honesto com a mensagem, que mesmo sofrendo ele continuava a pregar, honesto com, com o que o ministério cobrava dele, né? Às vezes a gente desconhece também que o ministério tem as suas cobranças, né? E Jeremias a leitura, né, de Jeremias nos proporciona muito isso, né? E por que não dizer também que é um homem de coragem? Sofreu conspiração, foi acusado de ser traidor, foi preso no átrio da guarda, ficou preso em uma cisterna. Então tem muitas coisas assim que ainda sofreu, assim não foi pouco. E aqui a gente tem uma descrição desse sofrimento de Jeremias, né? O livro de Jeremias é um livro que também fala sobre persistência, né? Quanto ao seu amor, a insistência de interceder e guiar o povo. E nesse sentido ele se assemelha muito com Moisés, né? Como eu vim já antecipando para vocês. E o primeiro deles está relacionado ao chamado, né? A comparação Moisés e Jeremias. Eu sou pesado de boca e pesado de língua. E Jeremias disse o quê? Eu não sei falar, né? Moisés, por um lado, disse que é pesado de boca e de língua, e Jeremias eu não sei falar. Em relação à intercessão, por várias ocasiões no deserto, Moisés intercedeu pelo povo. Intercedeu diante de Deus pelo seu povo, né? Até o momento em que Deus mandou Jeremias parar. Por causa de você responderei. Aí Jeremias, né? Pare de orar, não vou responder. Então a comparação entre ele, o texto de Números, né? E o texto de Jeremias 15, né? Números 14 e Jeremias 15. Em relação à nação, a diferença para ir para Moisés, Moisés guia a nação para dentro da terra, Jeremias empurra a nação para fora. A disciplina era inevitável. Assim. Quando ele diz assim, empurra a nação para fora, ele não estava expulsando o povo, ele estava profetizando que o povo sairia da terra, seria levado cativo. Né? Seguidor fiel, quem foi né, o seguidor fiel de Moisés? Josué, e de Jeremias, Baruque. Né? E aqui, gente, é o ponto principal. Né? Em Deuteronômio 4, a gente tem uma repetição da lei. Então, Moisés ele ratifica, né, ele confirma a aliança no Sinai.
E aqui Jeremias, o que que ele faz? Ele dá uma nova roupagem a essa aliança, né? Ele ratifica a aliança davídica e ele anuncia essa nova aliança, né? A partir do capítulo 31 de Jeremias, a gente tem essa beleza do texto, dessa renovação da aliança, que é percebida ao longo do, assim, que é, assim, o povo de Israel segue, a igreja também segue, né? Que agora não vai se escrever mais em tábuas, se escreve a lei do Senhor no coração das pessoas. O maior não vai ensinar o seu menor, mas o próprio Deus vai falar o coração de cada um do seu povo, né? Então a gente tem esse texto, capítulo 31 de Jeremias, algo belíssimo para a igreja, para a aliança de Deus para com o seu povo e que se estende, né, até as nossas vidas. Vale muito a pena ler o livro do profeta Jeremias e se concentrar em cima desse texto que fala sobre a nova aliança. O profeta ele pregou durante 23 anos antes de escrever as primeiras páginas. Né? Uma peculiaridade desse livro é que ele passou por várias edições. Né? E nessas edições, né, o Baruch contribuiu, né, para fazer a escrita. Né? Quando a gente pensa no. Passando um pouquinho agora para o livro de Lamentações, como muitos livros do Antigo Testamento, o livro de Lamentações é anônimo, mas a tradição aponta para Jeremias, que lamentou a respeito da cidade de Jerusalém e que amava o seu povo. Em 2 Crônicas 35, 25, vemos que Jeremias era mais treinado nesse tipo de literatura. Né? Então, o Jeremias, ele. Assim, a Lamentações de Jeremias é atribuída a autoria a Jeremias, por quê? Por conta da forma como ele já expressava o seu pensamento, né? Então, tem uma coisa muito próxima aqui do profeta, né? Então, a gente acaba, ele não chega no finalzinho do livro assim, assinado Jeremias, mas a tradição, né? A tradição judaica, a tradição cristã também herdou isso, coloca Jeremias como autor desse livro e não há motivos para que a gente atribua a outra pessoa essa autoria, não há evidências que comprovem isso, né? Pelo menos até hoje a gente não encontrou evidências a respeito disso. Em relação ao Novo Testamento, né, Jeremias, né, a primeira parte, Jeremias e Jesus, né, Jesus é comparado ao profeta Jeremias, né, Mateus capítulo 16, versículos 13 e 14 trabalham isso. Ele assemelha-se também pela pregação contra a profanação do templo, pelo lamento por Jerusalém, pela conspiração para tirar a sua vida, quando Jeremias se comparou a um cordeiro ao caminho do matadouro. Mas diferente de Jesus, não foi condenado. Né? Jeremias não foi condenado e Jesus, além de ser comparado ao cordeiro, ele também foi condenado à morte. Né? Então veja quantas vezes ele falava sobre a questão de realmente seguir a Deus, de não profanar o templo. Né? Então essas referências ajudam nesse sentido. Né? Do ponto de vista direto, né, das referências diretas, temos a destruição da Babilônia, Jeremias 50, versículo 32, comparado com Apocalipse 18, 8. O coração incircunciso de Israel, Jeremias 9, 26, comparado com Atos 7, 51. A obra do oleiro, Jeremias 18, com Romanos 9, versículo 20, versículo 24. E aí vem também o que se firma, né, com a nova aliança. Né? A profecia de Jeremias acerca da nova aliança é citada em Hebreus como aplicável diretamente à aliança estabelecida por Cristo. Né? Então, a gente tem essa herança, né, do livro de Jeremias já na história da igreja. E finalizando, né, nesse nosso estudo, né, o profeta realmente se envolveu na transmissão da mensagem ao povo e chorou por ele. E nós? Quanto choramos pelo nosso país? Quanto pregamos as verdades absolutas da palavra? A pregação de Jeremias foi fundamentada no poder de Deus e sua palavra. Né? Lá na carta aos Romanos, né, nós temos aquela expressão um pouco assim, muito repetida na igreja, que diz: como ouvirão se não há quem pregue? Então a gente pode aplicar como conclusão, né, para o nosso estudo de hoje, né, não importa o quanto seja difícil, o que precisamos fazer é pregar a palavra, a verdadeira palavra. Não precisamos
usar de subterfúgio, não precisamos. Lembra lá de Ananias, lá no profeta Jeremias, né, capítulo, se me falha a memória agora, capítulo 18, ele fala sobre essa questão do falso profeta, né, que trazia coisas que agradavam ao rei, mas no final das contas foi até condenado por isso. Nós devemos nos concentrar com a palavra do Senhor, devemos nos concentrar em relação a falar realmente sobre o poder de Deus, né? E nada mais do que isso. Deus abençoe, meu querido, a sua semana. Na próxima semana nós vamos estudar o livro do profeta Ezequiel, que também é um livro belíssimo, e te aguardo lá na próxima semana. Forte abraço.